Bom, então vamos começar a aula agora. Acho que quem deveria ter vindo já deve ter chegado. Na aula passada, então, a gente estudou um pouco sobre retas. E daí, na aula de hoje, a gente vai estudar, então, sobre planos no espaço tridimensional. Um plano no espaço tridimensional é determinado ou definido por um vetor que vai indicar a inclinação dele e por um ponto que vai indicar a posição. De forma similar ao que a gente tinha na reta, né? A reta a gente tinha um vetor que indicava a direção e o ponto, a posição. Só que, como um plano é uma coisa que, digamos, não tem direção, o vetor vai acabar, então, indicando a inclinação. O vetor vai ser ortogonal ao plano. O plano vai estar assim, o vetor vai atravessar ele em 90 graus para dizer qual que é a inclinação dele. Então, que supõe que um ponto π contém o ponto A, né, que é x0, y0, z0, e é ortogonal a um vetor N, a gente geralmente vai chamar esse vetor de N, porque a gente vai dizer que ele é o vetor normal ao plano, né? Então, N é de normal. Assim, qualquer ponto do plano vai formar um vetor que está dentro do plano, o vetor AP. E esse vetor tem que ser ortogonal ao vetor N. Como a gente viu que se a gente tem dois vetores ortogonais e faz o produto escalar entre eles, dá zero. Então, uma maneira de dizer que um ponto P pertence a esse plano é dizer que o vetor AP, com o ponto A que a gente já tem fixo, produto interno com N dá zero, ou seja, o vetor AP vai ser ortogonal ao vetor N, portanto, o ponto P tem que estar dentro do plano. Então, o AP vai ser P menos A, então x menos x0, y menos y0, z menos z0, essas são as coordenadas do vetor AP. Aqui o ABC é o vetor N. Se eu fizer esse produto aqui, então, multiplicar as coordenadas correspondentes e somar tudo, se eu organizar as contas, eu vou ter ax mais by mais cz mais, e agora aqui o ax0, by0, cz0, isso aqui tudo vai ser um número constante, porque o ABC são números, x0, y0, z0 também, então para fazer as contas vai dar um valor, tipo, sei lá, 10, 15, qualquer valor, igual a zero. Então, essa daqui é a maneira de escrever a equação do plano, que tem como vetor normal o vetor ABC. Aqui tu vê que o ponto A, a informação dele vai estar diluída aqui dentro. Com esse valor aqui, não vai ter claro quem vai ser ele, porque isso aqui vai se condensar em um número. Tanto que o que eu estou dizendo aqui, né? O ax0, by0, cz0, eu vou passar, esse daqui vai ser um número, eu vou passar para o outro lado, e vou dizer então que esse valor, quando eu passei para o outro lado, né, mudei de sinal, vai ser um valor D. Então, em geral, a equação do plano vai ter essa cara aqui, ax, by, cz, e um valor D. Aqui, então, está o que eu estava tentando dizer. Então, este vetor aqui, que ele chamou de NP, né, que é o vetor normal ao plano π. Aqui está o ponto A, que fixa o plano no espaço, e aqui tem um ponto P, então eu vou considerar o vetor AP. Como esse vetor N aqui é normal ao plano, então o vetor AP tem que ter ângulo de 90 graus entre ele, ou seja, o produto interno dá zero, e daí que vem toda a equação que eu acabei de comentar. Então, agora, um exemplo. Primeiro, um exemplo direto, né? Determine a equação do plano que contém o ponto A, 1, 2, 3, é ortogonal ao vetor N, 1, 0, menos 1. Ou seja, basta eu utilizar a fórmula que eu deduzi logo aqui em cima com vocês. Esta fórmula aqui que vai ser a fórmula básica. Vamos voltar aqui. Então, aqui, x, y, z é padrão, né? Então, aqui eu vou usar as coordenadas do ponto A. Então, x menos x0, que é x menos 1. Y menos y0, que é y menos 2. Z menos z0, que é z menos 3. Vezes o vetor n, né? Que é 1, 0 e menos 1. Daí eu vou fazer estas contas aqui. Então, como é que eu faço as contas mesmo, né? Então, primeira coordenada, que é x menos 1 vezes 1. Mais y menos 2 vezes 0. Mais z menos 3 vezes menos 1.
tudo isso igual a zero. Então, foi o que eu fiz aqui, né? 1 vezes a primeira coordenada, 0 que vezes a segunda, menos 1 vezes a terceira. Fazendo as contas e simplificando, essa daqui dá para ver que vai sumir, né? Porque é multiplicada por zero. Então, vai ficar 1x menos 1 e menos e mais 3, né? Então, vai ficar x e menos e. E aqui vai ficar menos 1 mais 3, né? Menos 1 mais 3 é 2, positivo, passa para o outro lado 2 negativo. Então, a coordenada vai ficar a equação vai ficar x menos e igual a 2. Essa é a resposta final, esta é a equação do plano. Agora aqui um exemplo que é um pouquinho mais elaborado, né? Determine a equação do plano que contém os pontos A, 1, 0, 2, B, 1, 1, 1, C, 3, 1, 0, né? Então, a primeira coisa que eu preciso de um ponto e de um vetor que seja ortogonal ao plano, né? Então, primeira coisa, eu não tenho nenhum vetor aqui, então eu preciso determinar um vetor ortogonal. Esses pontos A, B, C me permitem determinar vetores que estão dentro do plano. Não, a princípio, eu precisaria de alguma outra técnica para determinar um vetor normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo o que é possível, né? Eu vou determinar o vetor AB e o vetor AC, ou podia ser o AB e o BC, podia ser qualquer dois, né? Maneira mais natural de fazer o AB e o AC. Ok? Calcula esses dois vetores, são dois vetores que estão dentro do plano, mas para mim conseguir um vetor ortogonal ao plano, que é o vetor que vai dar a inclinação do plano, eu sei que o vetor AB, produto vetorial, vetor AC, vai dar um vetor que é ortogonal tanto a AB quanto a AC e, portanto, ortogonal ao plano, né? Então, eu vou usar esse resultado aqui como vetor normal do plano. Então, começar aqui fazendo as contas, o AB e o AC, né? AB, B menos A, AC, C menos A. Então, vou conseguir aqui os resultados 1, 0 e menos 1. E depois 2, 1 e menos 2. Ok? Agora, então, vou calcular o produto vetorial entre esses dois vetores, o AB e o AC. Que é a gente utiliza a fórmula do determinante, né? Calcula aqui as três diagonais. Não vou entrar nos detalhes das contas, né? Mas então eu vou ter menos I, menos 2J, menos 2K. Então, que é menos 1, menos 2, menos 2. Então, essa aqui vai ser as coordenadas do vetor normal ao plano, né? E assim, então, basta utilizar a fórmula UAP, né? Então, vou usar o ponto A, o ponto P, que é um ponto genérico, que é o XYZ, e aqui o AB cartesiano AC, então, vai ser o meu vetor normal, que eu acabei de calcular. Então, só vou fazer aqui as multiplicações. Então, vai ser x menos 1 vezes menos 1, mais y menos 0 vezes menos 2, mais z menos 2 vezes menos 2, que eu escrevi aqui, né? O y menos 0 eu já coloquei só y. Então, vou organizar as contas, vai ficar menos x menos 2y menos 2z, aqui. E das constantes, aqui vai ficar mais 1, aqui não vai ter constante, e aqui vai ficar mais 4. Então, ainda teriam mais 5 aqui, só que como eu passo para o outro lado, fica menos 5. Eu poderia fazer um passo a mais, que eu não fiz aqui, eu poderia mudar o sinal de todo mundo. Podia ficar x mais 2y mais 2z igual a 5 positivo, né? Para não ficar esse monte negativo. Tem gente que se incomoda com negativos, mas... Enfim, isso aqui já é uma resposta aceitável. E agora, então, vem os exercícios, né? 3 exercícios. Determine a equação do plano que contém os seguintes pontos, que é parecido com o que a gente fez anteriormente. E era isso, né? Depois já vem o conteúdo da próxima aula, para quem gosta de já ir se adiantando nos estudos, que vai ser espaços vetoriais. Então agora a coisa vai começar a ficar um pouco mais abstrata, né? Porque nessa primeira parte aqui a gente estudava vetores de dimensão 2 e vetores de dimensão 3. Os espaços vetoriais, então a gente vai tomar uma liberdade de estudar vetores de dimensão 4, 5, dimensão maior, até dimensão n. Onde a gente vai ver como que vai funcionar a álgebra linear em dimensão superior a 3. Essa aqui é a ideia da próxima aula. Claro, a gente vai perder um pouco da geometria da coisa, mas as propriedades algébricas vão funcionar todas. A definição de produto escalar é igual, a definição de soma, multiplicar por um número, somar, isso daí tudo vai funcionar bonitinho. A gente não vai ter a parte geométrica, né, que a gente estudava dos vetores, de fazer a translação, colocar o início de um com o final do outro, isso daí vai se perder, porque
vão ser coisas em dimensão superior. E a gente vai perder também o produto vetorial. O produto vetorial só existe para dimensão 3, não existe nem para dimensão 2, nem para dimensão maior que 3. É só para dimensão 3 que existe o produto vetorial. A gente vai perder ele, infelizmente. Mas, enfim, quase tudo que a gente viu até agora vai se preservar de uma forma bem natural, inclusive o cálculo de ângulos entre vetores, que a gente dava a fórmula do cosseno, a fórmula vai continuar válida igual. Enfim, né, mas isso já são cenas para os próximos episódios. Para a aula de hoje era isso. Se quiser perguntar alguma coisa, pode se sentir à vontade, eu vou interromper aqui a gravação.